blessed people, it's an opportunity again to talk to you. Bem, povo abençoado, que oportunidade de novamente falar com vocês Regarding this very, very important hour, a respeito desta hora muito importante, very important event deste evento muito importante, regarding the glorious coming of the Messiah, a respeito da gloriosa vinda do Messias, that the Lord has set out in His Word, que o Senhor estabeleceu na sua palavra, in His glorious kingdom and in His Word. no seu glorioso reino e na sua palavra. He has set out a very, very powerful standard. Ele estabeleceu um padrão muito poderoso. He has come out openly and said, Ele veio abertamente e disse yes, indeed, glorious kingdom of God is near, que sim, de fato, o glorioso reino de Deus está próximo and there is a standard for that kingdom. e há um padrão para aquele reino. He says, Ele diz: the kingdom of heaven is near, o reino do céu está próximo and there is need for preparation, for this generation to prepare, e há necessidade para a preparação, para esta geração se preparar, to be able to enter the glorious eternal kingdom of God. para poder entrar no glorioso e eterno reino de Deus. And so these are some of the most important messages God has brought to this generation, Então, estas são algumas das mensagens mais importantes que o Senhor já trouxe para esta geração, to tell them that they need to work, para dizer para eles que eles precisam trabalhar, they need to work hard eles precisam trabalhar duro and be facilitated by the Holy Spirit e serem ajudados pelo Espírito Santo to be able to see the glorious kingdom of God. para poderem ver o glorioso reino de Deus. And so, even as we speak now, Então, enquanto nós falamos agora, the Lord is encouraging the nation, is encouraging the church, o Senhor está encorajando as nações, Ele está encorajando a igreja, is encouraging every single believer Ele está encorajando cada crente individualmente to be able to exude faithfulness, para poder exalar fidelidade, to exercise holiness, the salvation of righteousness, as we've seen, para exercitar a santidade, a salvação da justiça, como nós vimos, to be on vigilance, para estar em vigilância, to be very vigilant, para ser muito atento, vigilante, to be very prepared. para estar muito preparado. The Lord Almighty, O Senhor Todo-Poderoso, so He's calling upon a generation, this generation, Ele está clamando a uma geração, a esta geração, to prepare for the glorious kingdom of God. para se preparar para o glorioso reino de Deus. And so this is a wonderful conversation the Lord is having with the church. Então, esta é uma conversa maravilhosa que o Senhor está tendo com a igreja. He's having this conversation out of concern. Ele está tendo esta conversa devido à preocupação. He loves the nations, His creation. Ele ainda ama as nações, a sua criação. He loves you, the Christian believers, Ele ama vocês, os crentes cristãos. those who have accepted Christ Jesus as Lord and Savior, Aqueles que aceitaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador, that you may be able to enter His glorious eternal kingdom. para que vocês possam entrar no seu glorioso e eterno reino. Remember, as we begin to look at those I saw, Lembrem-se, enquanto nós começamos, que eu quero falar a respeito daqueles que eu vi. those that the Lord has, the rapture of the church, Aqueles que o Senhor me mostrou que vão perder o arrebatamento da igreja. who will miss the glorious kingdom of God. Que vão perder o glorioso reino de Deus. It's important to understand É importante entender that He has embedded
the instruction on entry as we have seen, que ele incrustou a instrução para entrar, como nós já vimos, in the Word, in His Word, in the Bible, na palavra, em sua palavra, na Bíblia. and He has brought the covenant of redemption E ele trouxe a aliança da redenção and availed it to every single man, e a disponibilizou para cada homem, that each person has the opportunity. para que cada pessoa tenha a oportunidade. Each one has been given the opportunity to enter the glorious eternal kingdom of God. A cada um deles foi dada a oportunidade de entrar no glorioso reino de Deus. The Word, He has placed the instruction in the Word, as we have seen it before. Na palavra, ele colocou a instrução na palavra, como nós vimos antes. And He has come out very clearly, E ele veio muito claramente to make you understand that there is a real kingdom. para fazer vocês entenderem que há um reino real And you belong to that kingdom. e que vocês pertencem àquele reino. There is this kingdom that has a territory, Há este reino que tem um território and the territory of that kingdom is the expanse of the creation of God. e o território deste reino é toda a expansão da criação de Deus. The universe, the heaven, the earth. O universo, os céus, a terra, There is a real kingdom, há um reino real. and that kingdom has its real subjects, the people. E aquele reino tem os seus cidadãos, o povo. People created by the Lord, Povo criado pelo Senhor. and those ones that were prepared to enter that kingdom, the glorious kingdom of God. E são eles que têm que se preparar para entrar naquele reino, no glorioso reino de Deus. Those that will be holy at that time, Aqueles que serão santos naquele tempo, that will adhere to the instruction that is given, que terão ouvido a instrução que é dada, to the guidelines that were given by the Lord regarding that kingdom. as diretrizes que foram dadas pelo Senhor a respeito daquele reino. So there is a real kingdom, that has a territory. Então há um reino real que tem o seu território. The real kingdom of God, that day of reality is about to take place. O reino real de Deus. E aquele dia da realidade está prestes a acontecer. When now the real kingdom of God will now crystallize or realize. Quando agora o real reino de Deus vai se cristalizar, vai se realizar. And I say that kingdom has real territory, the heaven, E eu disse que aquele reino tem um território real, os céus, the entire expanse created by God, toda a expansão criada por Deus, the entire heaven that are created by the Lord. todos os céus que são criados pelo Senhor. And I say E eu disse that kingdom that is about to realize que aquele reino que está prestes a se realizar, actually has its subject, it defeats, it fulfills all the requirements of kingdom. na verdade, tem os seus súditos. Ele preenche todos os requisitos de um reino. It has real subjects, real people that belong to it. Ele tem súditos reais, pessoas reais que pertencem a ele. And one way or the other, either you're going to belong to it or not. Ou uma coisa ou a outra, ou você vai pertencer a ele ou não. And that is the awakening that we're discussing here today. E este é o despertamento que nós estamos discutindo aqui hoje. That the clarion call is making here. Este é o toque de alerta, o toque de despertar que ele está dando aqui. The some will qualify to enter that kingdom, De que alguns vão ser qualificados para entrar naquele reino, while others will not. The rapture is such a standard. enquanto que outros não serão. O arrebatamento é um tremendo padrão. So there is a real kingdom, Então há um reino real, the real kingdom of God that has drawn nigh, o reino real de Deus que está se aproximando, with all the requirements. It has a real territory, I said. com todos os requisitos. Ele tem um território real, como eu disse. It has real subjects.
Ele tem súditos reais. You, the subjects that the Lord has sent the two of us to talk to and prepare. Vocês são os verdadeiros súditos, aos quais o Senhor nos enviou para falar com vocês e para prepará-los. That kingdom has its laws. Aquele reino tem as suas leis. That's why I read from the word on the requirements for entry there. É por isso que eu li na palavra a respeito dos requisitos, dos critérios para entrar lá. The citizenry there. A cidadania lá. Every kingdom has its laws, guidelines that govern the citizen. Todo reino tem as suas leis, diretrizes que governam os cidadãos. And those laws I've read you today. I've read for you today. E estas leis eu li para vocês hoje. The glorious kingdom of Yahweh. O glorioso reino de Yahweh. The glorious kingdom of God. O glorioso reino de Deus. And he says, E ele diz, that kingdom is the kingdom of glory. aquele reino é o reino da glória. And so now I want to look at the people that will fail to enter. Então agora eu quero falar das pessoas que vão falhar em entrar. Because I've already seen that day. Porque eu já vi aquele dia. It's unfortunate that I've seen some of the people I know who have failed to enter. É um infortúnio que eu vi algumas pessoas que eu conheço que falharam em entrar. So that means every single time Então, isso significa que cada vez you undertake an activity, a behavior, a conduct, que você assume uma atividade, um comportamento, uma conduta, the Bible is true, a Bíblia é verdadeira. will be fulfilled. Ela vai se cumprir. The Bible is right. A Bíblia é correta. That at the end each person will account for everything they ever did. Que no final cada pessoa dará contas de tudo o que eles fizeram. Unfortunately, I've seen some people have remained, people I know, Infelizmente eu vi que algumas pessoas ficaram, pessoas que eu conheço, within the country, without the country. dentro do país e fora do país. And my fear is normally that whatever I see always has happened. E o meu medo é que normalmente tudo o que eu vi aconteceu. But I thought it's prudent to give people time to prepare. Mas eu pensei que é prudente dar às pessoas tempo para se preparar, To keep questioning people. para estar sempre questionando as pessoas, To tell them to make amends. para dizer para eles se corrigirem, To restructure. para se reestruturar, To correct their ways. para corrigir os seus caminhos, To improve the way they walk with Jesus. para aperfeiçoar a forma como eles andam com Jesus, Be more stringent, tighter. ser mais severo, mais rígido. Who knows? The Lord could change his mind and bring them in. Quem sabe o Senhor pode mudar de ideia e trazê-los para dentro. The Lord could listen to their repentance. O Senhor poderia ouvir o arrependimento deles, Because the windows, the doors of heaven are still open. porque as janelas, as portas do céu ainda estão abertas. Now, those who will miss the rapture, Agora, aqueles que vão perder o arrebatamento, in other words, fail to enter the glorious kingdom of God, em outras palavras, vão falhar em entrar no glorioso reino de Deus. I'm reading from Revelation chapter 2. Eu estou lendo em Apocalipse capítulo 2. I'm reading verses 20 to 22. Eu estou lendo do versículo 20 ao 22. It says, Ele diz: nevertheless, I have this against you. porém, tenho isto contra você. He's talking Christian. Ele está falando com cristãos, Born again people I have seen remain. pessoas nascidas de novo que eu vi que ficaram. Nevertheless, I have this against you. Eu tenho, porém, isto contra você, Who tolerate that woman Jezebel, que você tolera aquela mulher Jezabel, who calls herself a prophetess.
que a si mesmo se declara profetiza. He's talking about the false preachers that you've gathered around yourself. Ele está falando dos falsos pregadores que você junta ao seu redor, With your false doctrines. que ensinam falsas doutrinas. And then he says here, E então ele diz aqui, who calls herself a prophetess, que a si mesma se declara profetiza. by her teachings she misleads my servants into sexual immorality. Através dos seus ensinos, ela desvia os meus servos para a imoralidade sexual. He has raised sexual immorality. Ele ressaltou a imoralidade sexual. And you know, sexual immorality encompasses the whole spectrum E vocês sabem que a imoralidade sexual engloba um grande espectro, from dressing sexual lust, desde as vestes à cobiça sexual, all that industry that goes into the perversion of sexual sin. toda esta indústria que coopera para a perversão do pecado sexual, Into sexual immorality a imoralidade sexual and the eating of food sacrificed for idols, e comerem comida sacrificada aos ídolos, meaning the unacceptable, the defiled sacrifice. significando o sacrifício inaceitável e corrompido, Defiled worship. a adoração corrompida. And he goes on to say, E ele continua dizendo, I have given her time to repent of her immorality, eu dei a ela tempo para se arrepender da sua imoralidade, but she is unwilling. mas ela não quer se arrepender. Again, he's talking about the unrepentant. Novamente ele está falando a respeito daqueles que não se arrependeram. There is so much the Lord is giving at that place O Senhor está dando tanto naquela escritura that will really hit unto you those that will not enter. que realmente toca em vocês, aqueles que não vão entrar. He's saying false doctrine, false prophets, false teaching. Ele está dizendo falsas doutrinas, falsos profetas, falsos ensinos, Sexual immorality, unrepentant heart. imoralidade sexual, coração impenitente. And he says, E ele diz, but she is unwilling to repent. Verse 22. mas ela não quer se arrepender. Versículo 22. So I will cast her on a bed of suffering, Então eu a prostrarei em uma cama de sofrimento, and I'll make those who commit adultery with her suffer intensively. e farei com que aqueles que cometem adultério com ela sofram intensamente. They will suffer intensively, unless they repent of their way. Eles sofrerão intensamente, a não ser que se arrependam dos seus caminhos. Very powerful. Muito poderoso. The Lord again says, the window and the door to repentance is open. O Senhor novamente está dizendo que a janela, a porta para o arrependimento está aberta. So who are these that I saw as failing to enter? Então, quem são estes que eu vi que falharam em entrar? I am so blessed right now. I'm so happy now. Eu estou tão abençoado agora. Eu estou tão feliz agora. That finally the reality, finally the truth, Porque finalmente a realidade, finalmente a verdade, finally the gravity of the salvation you so behold has gone. finalmente a gravidade da salvação que vocês alegam possuir chegou. That those that attempted to mock the Lord, to mock these two prophets, Mas aqueles que tentaram zombar do Senhor, zombar destes dois profetas, you thought you were mocking men. vocês pensavam que estavam zombando de homem. I was so shocked to see them. Eu fiquei tão chocado de vê-los. The Lord showing them, you
can imagine the deliberate statement by God. O Senhor mostrando-os. Vocês podem imaginar a declaração deliberada do Senhor? God showing them to me that, look, they remained. Deus mostrando-os para mim e dizendo: veja, eles ficaram. Look, they did not enter. Veja, eles não entraram. Look, I did not take them. Veja, eu não os levei. But he says the window is open for repentance. Mas ele diz que a janela está aberta para o arrependimento. There is accountability. Há responsabilidade. Each man has to account for what they have done. Cada homem dará contas daquilo que ele fez. And right now, in the book of Hebrews, E agora, no livro de Hebreus, the book of Hebrews chapter 6, verses 4 to 6, o livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. the people that failed to enter, that I saw failing to enter, As pessoas que falharam em entrar, aqueles que eu vi falhando em entrar. he says, it is impossible for those who have once been enlightened, that is the church, Ele diz: é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, isto é, a igreja. that is you the Christian, Isto são vocês, os cristãos. who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, Aqueles que uma vez foram iluminados e que provaram o dom celestial, who have shared in the Holy Spirit, que foram participantes do Espírito Santo, who have tasted the goodness of the Word of God, que provaram a bondade da palavra de Deus and the powers of the coming age. e os poderes da era vindoura. If they fall away, it is impossible for them to be brought back to repentance. Se eles retrocederem, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Because to their loss, they are crucifying the Son of God all over again. Porque, para a sua própria destruição, eles estão crucificando o Filho de Deus novamente And subjecting him to public shame, e o expuseram à vergonha pública, public disgrace. à desgraça pública. That is the class I'm talking about, that I saw. Esta é a classe de pessoas dos quais eu estou falando que eu vi. The people that abused the salvation of the grace of Jesus. As pessoas que abusaram da salvação da graça de Jesus, The grace of our Lord Jesus Christ. da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. The salvation for which he paid such a dear price. A salvação pela qual ele pagou um preço tão alto. Such a horrendous price, a heavy price. Um preço tão horrendo, um preço tão pesado. He gave the ultimate price, Ele pagou o preço supremo, his own life, his dear life. a sua própria vida, a sua preciosa vida. So this apostasy that you are seeing in the church, Então, esta apostasia que vocês estão vendo na igreja, that I have been rebuking for years on end, que eu tenho estado repreendendo anos a fio, sem parar. this apostasy is not a joke. Esta apostasia não é uma brincadeira. This thing of students in the university saying they are born again, Esta coisa dos estudantes nas universidades dizendo que eles são nascidos de novo. and yet they are lasting at girls, they are living with women in room, Entretanto, eles estão cobiçando as moças, encontrando-se com mulheres nos quartos. they are talking, there is sexual sin going on, sexual lust. Enquanto eles estão falando, está acontecendo pecado sexual, cobiça sexual. They are lying and all this. Eles estão mentindo e tudo isso. If you look at the current crop, current generation of youth, Se você olhar para esta safra atual, esta geração atual de jovens, sexual sin and drug addiction, imoralidade sexual, vício em drogas,
Immorality and alcoholism have destroyed an entire generation. Imoralidade e alcoolismo destruiu toda uma geração. But you came from home born again. Your mama taught you to go to church. Mas vocês vieram de um lar, nascidos de novo. A mãe de vocês ensinou vocês a ir à igreja. She taught you to always fear the Lord. Ela ensinou vocês a sempre temer ao Senhor. This sexual sin you see at the workplace, Este pecado sexual que vocês veem no local de trabalho, leave alone universities, high schools, workplaces, sem mencionar as universidades, as escolas, os locais de trabalho. this rampant sin that this generation has embraced, has taken up, Este pecado desenfreado que esta geração abraçou, tomou conta. is saying very deadly, Ele está dizendo, muito mortal, has consequence, tem consequências, has effect. tem efeito. On the day when people are now entering, No dia quando as pessoas agora estão entrando, those that have sustained and upheld holiness, aqueles que sustentaram e preservaram a santidade, then you see the treasure in the lifestyle that they led. então você vê o tesouro do estilo de vida que eles escolheram. The hidden treasure, why? O tesouro escondido. Por quê? They dressed the way they did. Por causa da forma como eles se vestiram. Why they always went for Bible study instead of going to the bars. Por quê? Porque eles sempre foram para os estudos bíblicos em vez de ir para os bares. Why they always stayed in church instead of going out. Por quê? Porque eles sempre ficaram na igreja em vez de sair. So he's warning those that have abused the grace. Those are the ones I saw. Então ele está alertando aqueles que abusaram da graça. São eles os que eu vi. The book of Acts, O livro de Atos. the book of Acts chapter 5, O livro de Atos, capítulo 5. I am talking about those I saw remain. Eu estou falando a respeito daqueles que eu vi que ficaram. Those that will remain. Aqueles que vão ficar. The Lord, His word, has held us very. O Senhor, na sua palavra, exaltou The benchmark, the standard of entry. os critérios, o padrão para entrar. The book of Acts chapter 5, verses O livro de Atos, capítulo 5, povo abençoado. 1 and on. Somente os versículos de 1 a 5. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but he brought the rest and put it at the apostles' feet. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. So Peter said to Ananias, how is it that Satan has filled your heart, and that you have lied to the Holy Spirit, Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? So the main thing there is this. Então, a coisa mais importante aqui é isto. Many have preached, Muitos têm pregado, once you are born again, once you receive Christ, uma vez que você nasceu de novo, uma vez que você recebeu Cristo, behold, you are now sanctified, and then you are justified automatically. eis que agora você está santificado e justificado automaticamente. You are justified, and now you go to heaven. Você está justificado e agora você vai para o céu. They say, don't pay attention to the laws of God. Eles dizem, você não precisa prestar atenção nas leis de Deus. As though the Lord was mistaken to give you the entire Bible. Como se Deus tivesse cometido um erro ao te dar a Bíblia inteira.
And Jesus himself comes and says, E o próprio Jesus vem e diz: I have not come to abolish the law, but I've come that the law may be fulfilled. Eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para que a lei seja cumprida. In other words, how then will you know what sin is Em outras palavras, como é que você vai saber o que é o pecado? except that you read the commandments of God? A não ser que você leia os mandamentos de Deus. How then will you appreciate the grace of our Lord Jesus? Como então você vai apreciar a graça de nosso Senhor Jesus? And the avenue he opened, the street he opened for us, E a avenida que ele abriu, a rua, o caminho que ele abriu para nós. stairs now, Lord, headed to heaven. As escadas agora baixaram em direção ao céu. How will you appreciate that if you are not able to see? Como que você vai apreciar isto se você não é capaz de ver? How serious and difficult and impossible it was Quão sério, difícil e impossível era to fulfill the laws of the commandments of God. cumprir as leis dos mandamentos de Deus. So the commandments of God are absolutely relevant in the life of the Christian. Então, os mandamentos de Deus são absolutamente relevantes na vida do cristão. How then will you appreciate the grace of God, the bridge? Como então você iria apreciar a graça de Deus, a ponte, The stairs that the Lord has lowered from heaven. a escada, os degraus que o Senhor fez descer do céu? And say, these are the stairs of the grace. Now you can come in, my good and faithful servant. E dizendo: esta é a escada da graça, agora você pode entrar, meu servo bom e fiel. But he's saying Mas ele está dizendo that Ananias and Sapphira, they are living and worshiping in the New Testament church. Mas Ananias e Safira, eles estavam vivendo e adorando na igreja do Novo Testamento, Where the grace of God is. onde a graça de Deus está. Ananias and Sapphira, one thing about them, he said, Ananias e Safira, uma coisa que ele diz a respeito deles é that Satan, despite worshiping in the temple, que Satanás, embora eles adorassem no templo, worshiping in the dispensation of the grace, adorando na dispensação da graça, they have accepted sin. eles aceitaram o pecado. Is anybody seeing what I'm seeing? Tem alguém vendo o que eu estou vendo? That the present day church has repeated the same sin of Ananias and Sapphira. Que a igreja deste tempo presente tem aceitado o mesmo pecado de Ananias e Safira. They're worshiping in the New Testament church, Eles estão adorando em uma igreja do Novo Testamento, but they have allowed Satan to instead fill their heart. mas eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles. How? Como? You fear the commandments of the Old Testament of God. Vocês temem os mandamentos do Antigo Testamento de Deus, But you forget to understand one thing, mas vocês se esqueceram de entender uma coisa: that the new law is a much higher law. que a nova lei é uma lei muito mais alta. Because in the Old Testament, the blood of an animal was offered. Porque no Antigo Testamento, o sangue de um animal era oferecido. But in the New Testament, the blood of the Son of the living God himself was offered. Mas no Novo Testamento, o sangue do próprio Filho do Deus vivo foi oferecido. How much more revered is the New Testament of God? Quão mais reverenciado é o Novo Testamento de Deus? How much more fear should reign in our hearts Quanto mais temor deveria haver no nosso coração, to be the beholders of the salvation
of the blood of the darling of heaven. De sermos aqueles que possuem a salvação do sangue do amado do céu, The Son of the living God himself. do próprio Filho do Deus vivo, The one and only begotten Son of God. o Filho unigênito de Deus. So Ananias and Sapphira, they make one big mistake. Então, Ananias e Safira, eles cometem um único grande erro, That you see being repeated in every church on this day. que você vê sendo repetido em cada igreja neste dia. In this present day church. Nesta igreja deste tempo presente. You are born again. You are worshiping in the dispensation of the grace in the church. Você nasceu de novo. Você está adorando na nova dispensação da graça, na igreja. In the house of the Lord, receive Christ. Na casa do Senhor, receberam Cristo. But you have mixed that worship with the devil. Mas vocês misturaram esta adoração com o diabo. You took Jesus in your heart, Vocês receberam Jesus em seus corações. the only organ the Lord died for on the cross, the hearts of men. O único órgão pelo qual o Senhor morreu na cruz. Os corações dos homens. So you took Jesus into your heart. Então vocês receberam Jesus em seus corações. And then you kept a little space. E então vocês mantiveram um pequeno espaço. You kept down a compartment where Satan has filled also. Vocês reservaram um compartimento onde Satanás também encheu. So you are doing a dual worship, Então vocês estão fazendo uma adoração dupla. a dichotomy in your life. Uma dicotomia em suas vidas. When one looks at your life, they almost see a spiritual schizophrenia. Quando alguém olha nos seus corações, eles quase podem ver uma esquizofrenia espiritual. Today you are this, the next moment you are that. Hoje você é isto, na manhã seguinte você é aquilo. On Sunday you are Christian, on Monday you are wearing fluffy clothes. No domingo você é cristão, na segunda-feira você está usando roupas agarradas. You are making gross jokes in the office. You are lying. Você está contando piadas vulgares no escritório. Você está mentindo. What a generation. Que geração! And he's saying that these are the kind of people that will not enter the eternal, super glorious kingdom of heaven. Ele está dizendo que este é o tipo de pessoa que não vai entrar no eterno, super glorioso reino do céu. Whose stairs I have lowered into the sky, says the Lord. Cuja escada eu fiz descer no céu, diz o Senhor. It does not matter you're a pastor, you're a bishop, Não importa se você é um pastor, se você é um bispo, for as long as you have accommodated sin, mas na medida que você acomodou o pecado, deception and lies, enganos e mentiras, malice, blackmail, malícia, calúnia. and of course touching these two prophets is a no. E é claro que tocar estes dois profetas é não. Because the glory of God says, do not bring your rebellion to him. Porque a glória de Deus, ele diz, não tragam a ele a sua rebelião. Because I placed my name, I placed my word. Porque eu coloquei o meu nome, eu coloquei a minha palavra. My glory, my power and authority on him. A minha glória, o meu poder e a minha autoridade sobre ele. He won't forgive you, I know him. Ele não vai te perdoar, eu conheço ele. Well written in the Bible, well engraved in the word. Está muito bem escrito na Bíblia, muito bem gravado na palavra. But I'm talking about the Ananias and Sapphira of this day. Mas eu estou falando a respeito dos Ananias e Safiras deste dia. You're born again, and yet you have another compartment in your heart that you have reserved for your miniskirt. Você é nascido de novo,
mas você tem um outro compartimento dentro do seu coração que você preservou para as suas minissaias, for your tight trousers. para as suas calças justas. You're saying, well, if I'm dressed holy, but let me make it tight. Você está dizendo, mesmo que eu tenha que me vestir em um vestido santo, mas eu vou fazê-lo justo. That kind of accommodation is tolerance of sin. Este tipo de acomodação e de tolerância ao pecado, He says, they will not see the kingdom of God. ele diz, eles não verão o reino de Deus. Ananias and Sapphira are in the modern church, Ananias e Safira estão na igreja moderna, in the New Testament church, na igreja do Novo Testamento. but the wages of sin still come through as death. Mas o salário do pecado ainda aparece como morte. They don't enter. Eles não entram. It's not even about the money. Não é nem sequer a respeito do dinheiro. It's not about the money that they brought. Não é a respeito do dinheiro que eles trouxeram. I'm simply talking about the practice of their life. Eu estou simplesmente falando a respeito das práticas da vida deles, The condition of their heart. da condição dos seus corações, The deception that has come to define their living. do engano que veio para definir a vida deles, The dichotomy in their salvation. da dicotomia, a duplicidade na salvação deles. Their admixture. Their blending of salvation with the world. Eles acrescentaram mistura, eles misturaram a sua salvação com o mundo. Don't you see that church on this day? Você não vê esta igreja neste dia? In this present day, that church is quite conspicuous. Neste dia presente, esta igreja é muito notória. She is out there. She's on TV, she's everywhere. Ela está lá fora, ela está na TV e em todos os lugares. And we remember very well E nós nos lembramos muito bem that the Lord has already brought salvation unto mankind. que o Senhor já trouxe a salvação para a humanidade. And I'll give you the example. The children of Israel, E eu vou dar-lhes um exemplo. Os filhos de Israel. when they were worshiping at Bethel. Quando eles estavam adorando em Betel. When Amos, the prophet of the Lord, was sent them. Quando Amós, o profeta do Senhor, foi enviado a eles. Jeroboam, you see the king then, he goes and institutes a worship at Bethel. Jeroboão, o rei naquele tempo, ele vai e estabelece a adoração em Betel. They were practicing worship, Eles estavam praticando a adoração, worshiping Jehovah. adorando Jeová. And in that worship, E naquela adoração, they would call upon the name of the Lord, eles invocavam o nome do Senhor, but would not live the requirements of the Lord. mas não viviam os requisitos do Senhor. That generation is here again. Esta geração está aqui novamente. That church is here. Aquela igreja está aqui. They would be so good at calling upon the name of the Lord, Eles são tão bons em invocar o nome do Senhor, but not practice and obey the ordinances of God. mas não praticam e não obedecem às ordenanças de Deus, The requirements of righteousness. os requisitos da justiça. He's saying that when you look at the present day church too, Ele está dizendo que quando ele olha para a igreja deste tempo presente também, their apostasy betrays them openly. a apostasia deles os trai abertamente. You are calling upon the name of the Lord, but how about righteousness? Vocês estão clamando o nome do Senhor, mas e quanto à justiça? How about holiness? E quanto à santidade? You are calling upon the name of the Lord all the time, Vocês estão invocando o nome do Senhor o tempo todo. but how about righteousness?
Mas e quanto à justiça? How about the holiness of God? E quanto à santidade de Deus? In that time of Amos, Naquele tempo de Amós, they were headed to Bethel. Everybody headed to worship. eles estavam indo a Betel. Todos estavam indo adorar. They moved it from Jerusalem. Eles a removeram de Jerusalém. But as they went to worship, they forgot the most important part. Mas enquanto eles estavam indo adorar, eles esqueceram a parte mais importante, To prepare well for worship. de se preparar bem para a adoração, To understand the tenets, the standards of worship. de entender os fundamentos, os padrões da adoração. Don't you see that generation here today? Vocês não veem esta geração aqui hoje? Their lifestyle, see a lot of immorality, moral decay. No estilo de vida deles, você vê muita imoralidade, corrupção moral, Genuine faithfulness to the Lord. infidelidade ao Senhor generalizada. Their garments were dirty and filthy as they went to worship. As vestes deles estavam sujas e imundas quando eles iam adorar. Finest linen, bright and clean was given her to wear. Linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado a ela para vestir. There is a standard of worship. Há um padrão para adorar. There is a requirement of worship, blessed people, that has to be achieved. Há um requisito para adorar, povo abençoado, que tem que ser atingido. Finest linen, bright and clean. Linho finíssimo, resplandecente e limpo. Then he says, judgment is coming. E ele diz, o juízo está vindo. There are those that will not enter owing to complacency. Há aqueles que não vão entrar devido à complacência. This mixed worship. Esta adoração misturada. Then he says, judgment is coming. Então ele diz, o juízo está vindo. There are those that will not enter owing to complacency. Há aqueles que não vão entrar devido à complacência. This mixed worship. Esta adoração misturada. So outwardly, when you look at the Christian today, Então, exteriormente, quando você olha para os cristãos hoje, outwardly they profess. exteriormente eles professam. You hear them mentioning Christ. Você os ouve mencionando Cristo. Are you born again? Yes, I am. Você é nascido de novo? Sim, eu sou. But inwardly, the spiritual decay and rot is unbelievable. Mas interiormente, a corrupção e a podridão espiritual é inacreditável. But for them, now you find that even outwardly, now they don't care. Mas quanto a eles, você agora descobre que nem mesmo com o exterior eles se importam mais. Now they do anything and everything. They try to do everything. Agora eles fazem tudo, eles fazem qualquer coisa, eles tentam fazer de tudo. They are trying to do everything openly now. Eles estão tentando fazer tudo, abertamente agora. Now you can find pastors with girls, what? They don't care now. Agora você pode encontrar pastores com as garotas, eles não se importam mais agora. Openly now. Abertamente agora. Things are bad. The days are evil. As coisas estão ruins, os dias são maus. Sometimes I wonder, don't they fear the Lord? Algumas vezes você fica pensando, será que eles não temem o Senhor? If you don't never fear man, that's all right. Se você não teme o homem, nunca tema o homem, tudo bem. But don't they fear the Lord, their maker? Mas eles não temem o Senhor, o seu Criador, Their boss, their master. o seu chefe, o seu mestre. How come they don't fear the Lord? Como é possível que eles não temem o Senhor? Those are the people that will not enter. Estas são as pessoas que não vão entrar. They have no fear of God. Eles não têm temor de Deus. They don't fear the Lord. Eles não temem o Senhor. The book of Revelation chapter 21 verse 8, he says,
O livro do Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, ele diz: Revelation 21 verse 8, describing the people I saw that did not enter. Apocalipse 21, versículo 8, está descrevendo as pessoas que eu vi que não vão entrar. Christians that did not enter. Cristãos que não entraram. He says, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os sexualmente imorais, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars that you see in the churches today, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos que você vê nas igrejas hoje. their place will be in the fiery lake of burning sulfur. O lugar deles será no lago de fogo que queima com enxofre. The liars, Os mentirosos, whether in church or outside church, seja dentro da igreja ou fora da igreja. there are more liars in the church today than outside. Há mais mentirosos dentro da igreja hoje do que fora dela. The sexually immoral, Os sexualmente imorais, que praticam imoralidade sexual. there is more sexual immorality in the church than outside. Há mais imoralidade sexual dentro da igreja do que fora. These are the people I saw not entering. I read again. Estas são as pessoas que eu vi que não estavam entrando. Vou ler novamente. But the cowardly, Mas os covardes, the unbelieving, os incrédulos, the Christians of today do not believe the word of God. os cristãos de hoje não creem na palavra de Deus. When the word says, Quando a palavra diz: for without holiness, nobody will see the Lord. porque sem santidade ninguém verá o Senhor. They simply do not believe it. Eles simplesmente não creem nisso. And on that day I saw them remain. E naquele dia eu vi que eles ficaram. The unbelieving Christians. Os crentes incrédulos. They do not believe when the word says, Eles não creem quando a palavra diz: be holy, for I am holy. sede santos, porque eu sou santo. They do not believe that. Eles não acreditam nisso. They think there will be a second avenue, a second road going to heaven. Eles acham que haverá uma segunda avenida, um segundo caminho que vai para o céu. Those are the Christians I saw, Christ followers. Estes são os cristãos que eu vi, os seguidores de Cristo. I saw remaining on the earth. Eu vi ficando na terra. How dreadful, blessed people. Quão aterrorizante, povo abençoado, That is an all or nothing. que é tudo ou nada. The ones that are attempting to soften Aqueles que estão tentando suavizar the commandments of God, to suavizar os mandamentos de Deus, amenizar, to soften the requirements of God, suavizar os requisitos de Deus, to soften the grace of God, suavizar a graça de Deus, to fit them, to suit them, to accommodate their lives. para se adequar, para acomodar as suas vidas, Their lifestyle, o seu estilo de vida, their worldly life of sin and immorality. a sua vida mundana de pecado e imoralidade, Their lives of moral decay, as suas vidas de corrupção moral, unholiness, sem santidade, unrighteousness, injustiça, apostasy. apostasia. They attempt to soften the word of God. Eles suavizam, eles tentam suavizar a palavra de Deus.
the requirements of God os requisitos de Deus, in order that God may accommodate para que então eles possam acomodar their unholiness, a sua impureza, their unrighteousness, a sua injustiça, their ungodliness. a sua impiedade. Those are the ones I saw not entered. Estes são aqueles que eu vi que não entraram. I saw that they will not make it. Eu vi que eles não vão conseguir. They will not see the glorious kingdom of Yahweh. Eles não verão o glorioso reino de Yahweh. The book of Ephesians chapter 5, verse 6. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ephesians 5, 6 it says, Efésios 5, 6, ele diz: let no one deceive you with empty words, não deixe que ninguém te engane com palavras vazias. for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. And he lists them there from verse 3. E ele faz uma lista lá a partir do versículo 3. But among you, there must not even be a hint of sexual immorality, Mas entre vocês não deve haver nem sequer vestígio de imoralidade sexual, or any kind of impurity, or greed, because these are improper for God's holy people. como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas são impróprias para o povo santo de Deus. Nor should there be obscenity, foolish talk, coarse jokes, Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas imorais, which are out of place, que são inconvenientes, but rather thanksgiving. mas em vez disso, ações de graças. For this you can be sure, Porque disto vocês podem ter certeza: no immoral, impure, or greedy person nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, such a man is an idolater. tal homem é um idólatra. No one immoral, no one greedy, no one impure, Nenhum imoral, nenhum ganancioso, nenhum impuro. such a man is an idolater, Tal pessoa é um idólatra. have any inheritance in the kingdom of Christ and his God. Não terá herança no reino de Cristo e de Deus. Those are the people I saw remaining here. Estas são as pessoas que eu vi ficando aqui. And yet your teachers are telling you, Entretanto, os seus mestres estão dizendo para vocês: don't worry, the grace has justified you. fica na paz, a graça já te justificou. How? Como? When he says, Quando ele diz: this must not be found in you that are the beholders of the grace of Jesus. estas coisas não devem ser achados em vocês que possuem a graça de Jesus. How? Como? Many will be very disappointed on that auspicious day. Muitos ficarão muito desapontados naquele dia prometido. I have seen them remain, Eu os vi ficar. following me. I said, don't follow me. I'm leaving. E eles estavam me seguindo e eu disse: não me sigam, eu estou partindo. Following me. Estavam me seguindo. Following me, saying, no, look, my Lord, it's too dark. Me seguindo e dizendo: não, olha meu Senhor, está escuro demais. It's too dark here. They were knocking, tumbling and stumbling. Está muito escuro aqui. E eles estavam batendo nas coisas e tropeçando. Your present day preachers Os seus pregadores deste dia presente are teaching you to accommodate sexual immorality. estão ensinando vocês a acomodar imoralidade sexual, Greed, ganância,
improper things before God, coisas impróprias diante de Deus, cross jokes, piadas imorais, improper conduct. They themselves practice cross jokes live on TV. conduta imprópria. Eles mesmos praticam estas piadas imorais ao vivo na TV. And then you expect to enter the glorious eternal kingdom of Yahweh. E então vocês esperam entrar no glorioso e eterno reino de Yahweh. He says, Ele diz, Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, the book of Romans chapter 6, blessed people, o livro de Romanos capítulo 6, povo abençoado. Romans chapter 6, verses 1 and 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. The people I saw remaining. As pessoas que eu vi ficando. And I know I'll teach this at Central Park again, E eu sei que eu vou ensinar isto em Central Park novamente. but for now, this is important because nobody knows the day or the hour. Mas por agora, isto é importante porque ninguém sabe o dia nem a hora. He says, what shall we say then? Ele diz, o que diremos então? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Continuaremos pecando para que a graça aumente? By no means. De maneira nenhuma. We died to sin. How can we live in it any longer? Nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Look at that now. He's saying, he's talking to the people that are born again. Olha isso agora. Ele está falando com pessoas que nasceram de novo And have received the grace of our Lord Jesus Christ. e que receberam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Christians, Christ followers in the church. Cristãos, seguidores de Cristo na igreja. But he's asking, Mas ele está perguntando, shall we then, because of the grace and the justification, será que nós então, por causa da graça e da justificação, that you are so elevated like this, que vocês são tão elevados assim, shall we then continue sinning because now there is justification? então nós continuaremos a pecar, porque agora há justificação, There is grace. há graça. How about sanctification and righteousness? E quanto à santificação e à justiça? These are the people I saw remaining. Estas são as pessoas que eu vi ficando. Those that after receiving the grace, Aqueles que depois de receber a graça, born again, pastors, preachers, and also Christians, pastores e pregadores e também cristãos, but continued blasphemy, mas continuam em blasfêmia, blackmail, continue to blackmail Jesus calúnia, continuam difamando Jesus, by living another life, a life of sin, when you have been removed from there. vivendo uma outra vida, uma vida de pecado, quando você já tinha sido tirado de lá, Ravishing the cross, jogando a cruz no lixo, continuing to sin, continuando a pecar, blatant sinners, pecadores descarados, professional sinners, pecadores profissionais, addicted sinners, pecadores viciados em pecado, chronic sinners, whichever name you lay on them. pecadores crônicos, qualquer que seja o nome que você quiser dar a eles. I am talking about the people I saw that did not make it into the rapture of the church. Eu estou falando a respeito das pessoas que eu vi que não conseguiram entrar no arrebatamento da igreja. Romans chapter 6, Romanos capítulo 6, verse 14, 15, it says, versículos 14 e 15, ele diz: for sin shall not be your master, because you are not under the law, but under the grace. Look at that now.
pois o pecado não te dominará, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha isto agora. Under the grace, but he comes out clearly. Debaixo da graça, mas ele vem claramente To define sin and call sin as sin. para definir o pecado e chamar o pecado de pecado. And he says, no, you cannot still live under sin. Ele diz: não, vocês não podem viver debaixo do pecado. Despite being the grace, in spite of being in the grace, Apesar de estar na graça, he says, however, sin cannot in any way continue reigning in your life. ele diz: entretanto, o pecado não pode continuar reinando na sua vida. He's talking to the church, Ele está falando com a igreja, the church of the grace, a igreja da graça, the church of Christ, born again, a igreja de Cristo, nascidos de novo, Christ follower, attending Sunday service, reading the word. seguidores de Cristo, frequentando o culto dominical, lendo a palavra. But he says, how can sin continue reigning in your life? Mas ele está dizendo: como que o pecado pode continuar reinando na sua vida? Verse 16 he says, No versículo 15 ele diz: what then? Shall we sin because we are not under the law, but under the grace? e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Look at the answer he has given your preachers of prosperity. Olha a resposta que ele deu para os seus pregadores da prosperidade, Saying, oh, don't worry. que dizem: não se preocupe. If try to make an effort into your salvation, they say, Este esforço pela sua salvação, eles dizem, that is legalistic. That is living in the law. isto é legalista, isto é viver na lei. Look at the answer God gives them here. Veja a resposta que Deus dá para eles aqui. Romans chapter 6:15 says, Romanos capítulo 6, 15, ele diz: what then? Shall we sin because we are not under the law, but under the grace? By no means. e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. He says, no. Whether you are under the grace, Ele diz: não, mesmo que você esteja debaixo da graça, sin still remains sin. pecado ainda permanece pecado. And God still remains holy. E Deus ainda permanece santo. That does not change. Isto não muda. That sin still remains sin. Que pecado ainda permanece pecado. And the consequence of sin, when you look at the grace of Jesus, E as consequências do pecado, quando você olha para a graça de Jesus, the grace, the redemptive mission that God launched through Christ Jesus, a graça, a missão redentora de Deus que Ele inaugurou através de Cristo Jesus, the redemption of our God, of the Lord, a redenção do nosso Deus, do Senhor, by sending Jesus to the cross, ao enviar Jesus para a cruz. it should cause you as a church to hate sin. Isto deveria te fazer como igreja a odiar o pecado, Because it raises the deadly consequences of sin. porque ele ressalta as consequências mortais do pecado. But the present day church has attempted Mas a igreja deste dia presente, eles tentaram. They have attempted to pervert the grace, Eles tentaram perverter a graça, as though God intends the grace to be a reward. como se Deus tensionasse que a graça fosse uma recompensa, To bring forth reward, justification, and sanctification. para trazer uma recompensa,
justificação e santificação, then becomes a reward to sinning Christians. e então ela se torna uma recompensa para cristãos pecadores. That is not true. Isto não é verdade. It still comes out clearly and says, sin is sin. Ele ainda vem claramente e diz: pecado é pecado. And God is holy. E Deus é santo. And the grace should make you hate sin, because the Son of the living God himself died. E a graça deveria te fazer odiar o pecado, porque o próprio Filho do Deus vivo morreu. Who are these I saw? Quem são estes que eu vi? Who are these people I saw who failed to enter? Quem são estas pessoas que eu vi que falharam em entrar? Romans chapter 6 verse 12 it says, Romanos capítulo 6, versículo 12, ele diz: therefore, do not let sin reign in your mortal bodies, portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, so that you obey its evil desires. fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos malignos. Again, talking about those that will enter. Novamente, falando a respeito daqueles que vão entrar. Don't let sin reign in your life. Não deixem o pecado reinar em suas vidas. Talking about those that will not enter, says they have allowed sin to reign in their lives. Falando a respeito daqueles que não terão chance, eles permitiram que o pecado reinasse em suas vidas, By being born again. apesar de serem nascidos de novo. Those are the Christians I saw who did not enter. Estes são os cristãos que eu vi que não vão entrar. They allowed sin to go back and be enthroned in their lives. Eles permitiram que o pecado voltasse e fosse entronizado em suas vidas. What a tremendous time. Que tempo tremendo! Galatians chapter 2. Gálatas capítulo 2. Galatians chapter 2, 17 to 21. Gálatas capítulo 2, 17 a 21. He says, Ele diz: if while we seek to be justified in Christ, it becomes evident that we ourselves are sinners, se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, does that mean that Christ forgot sin? será que isto significa que Cristo esqueceu do pecado? Hey, Ei, how? como? How can a generation come forth Como que uma geração vem à frente that wants to imply, in other words, that Christ accommodated sin? e quer sugerir, em outras palavras, que Cristo acomoda o pecado? How? Como? How really? Realmente como? 1 Corinthians chapter 8, 1 Coríntios capítulo 8, because of time. por causa do tempo. 1 Corinthians chapter 8, verse 9. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 9, 12 it says, Do 9 ao 12 ele diz: be careful, however, that the exercise of your freedom don't become a stumbling block to the weak. contudo tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. For if anyone is weak, with a weak conscience, sees you who have this knowledge eating in the temple of idols, in other words, sin, would he be emboldened to eat what has been sacrificed to idols? Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, em outras palavras, o pecado, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? In other words,
if anybody out there sees you sinning, Em outras palavras, se alguém lá fora ver você pecando, won't they be able to justify their own position? acaso eles não poderão justificar as suas próprias posições? And hence be emboldened and ingrained in sin and continue sinning because of you. E, consequentemente, encorajados, arraigados continuamente, pecando por sua causa. Ei, What a warning to this generation. que alerta para esta geração! 1 Corinthians chapter 5. 1 Coríntios capítulo 5. It says, Ele diz, verse 1 and 2. It says, versículos 1 e 2, ele diz: it is actually reported that there is sexual immorality among you. por toda parte estão dizendo que há imoralidade sexual entre vocês. And of a kind that does not even occur among the pagans. E de um tipo que não acontece nem mesmo entre os pagãos. A man has his father's wife, and you are proud. A ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai e vocês estão orgulhosos. Shouldn't you rather have been filled with grief? Vocês não deveriam, em vez disso, estar cheios de tristeza And have put off your fellowship? e expulsá-lo da comunhão? In other words, he's saying, today they are sinning with the impunity. Em outras palavras, ele está dizendo que hoje eles estão pecando impunemente. And he's saying, E ele está dizendo, the kind of peace we receive, yes, the sensitivity, the awakening of the consequences of sin. nós não podemos aceitar o pecado daqueles que estão no nosso meio. Tem que haver punição para que haja sensibilidade e despertamento para as consequências do pecado. Someone is in sin, or you fell, Se você sabe que alguém está em pecado na sua comunhão, you should be quick to sorry and repent. vocês devem agir rapidamente e se arrepender. But instead, what you have, Mas em vez disso, o que você tem? they tell you, no, don't worry, the grace is sufficient. Eles te dizem, não se preocupe, a graça é suficiente. Your teacher, nobody can take away love from you, don't worry, continue sinning. Os seus mestres dizem, ninguém pode roubar a tua coroa de você, não se preocupe, continue pecando. And yet they say, how? How? E entretanto ele diz, como? Como? Shouldn't you have been more humble and cry out to the Lord? Eles não deveriam ter sido mais humildes e clamar ao Senhor. I can go on and on, blessed people. Eu posso continuar e continuar, povo abençoado. There's so much to share with you. Há tanto para compartilhar com vocês. But these are now the characteristics of those people I saw. Mas estas são agora as características daquelas pessoas que eu vi. I now continue talking to you Eu agora continuo falando com vocês about this very important aspect of the entry of the church into heaven. a respeito deste aspecto muito importante da entrada da igreja no céu. Those that fail to make it. Aqueles que não conseguiram entrar. And I saw people, I don't get to talk to them, I've never told them. E eu vi pessoas, mas eu nunca falei com eles, eu nunca disse para eles. Because I still believe they have an opportunity. Porque eu ainda acredito que eles têm uma oportunidade. As you can tell, the Lord showed me everything. Como vocês sabem, o Senhor me mostra tudo. But you see the way people just mere jokes. Mas vocês veem a forma como as pessoas fazem piadas maliciosas, Playing around with their salvation, trying to touch the two prophets. brincando com a sua salvação, tentando tocar os dois profetas. And many times I rebuke you several, 1, 2, 3 times. E muitas vezes você os repreende 1, 2, 3 vezes, Not knowing that sometimes you cross the red light. sem saber que algumas vezes você atravessou a linha vermelha. And this playing with the grace of Jesus. E esta brincadeira com a graça de Jesus, This
justification of sin within the present day salvation. Esta justificação do pecado dentro da salvação deste dia atual. Your modern salvation, may the Lord bless you. A sua salvação moderna. Que o Senhor os abençoe. The Messiah is coming. O Messias está vindo. Sudaraba, thank you. Thank you indeed, thank you. Lord bless you. Obrigado, muito obrigado mesmo. Que o Senhor os abençoe. Thank you. Shalom.